Oi, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de iluminação e gravação de áudio. São duas coisas muito importantes nos nossos vídeos que a gente tem que se preocupar, que é o áudio e a iluminação também, além da composição da imagem. Vocês podem observar aqui, nesse momento, eu tô com aquele abajur ligado, ele está compondo a minha iluminação ali no fundo, ele não está diretamente ligado à minha imagem aqui, ele está apenas ajudando na composição visual. Eu tenho aqui o iluminador que está fazendo essa luz lateral aqui no meu rosto. Vocês podem observar ele aqui, ele está fazendo essa luz lateral. E eu tenho aqui a minha luz principal, que é a minha janela. Então a gente tem sempre que se preocupar com pelo menos uma fonte de luz principal e uma secundária. Se a gente não tiver essa possibilidade, pelo menos uma fonte de luz principal que seja bem forte em cima da gente. Não um sol direto, porque o sol direto, quando a gente está gravando na área externa, com o sol direto na gente, a gente fica com aquelas sombras bem marcadas e fica um contraste muito grande no vídeo. Então a gente ou vê tudo muito claro ou vê tudo muito escuro. Então a gente não quer isso, a gente quer um vídeo onde a gente veja as coisas de forma mais natural. Então eu tenho uma janela aqui, onde eu tenho uma cortina que eu posso aqui facilmente controlar essa iluminação. Se estiver muito forte, eu fecho aqui, ó. Ou se eu estiver gravando esse vídeo à noite, eu tenho outro LED parecido com esse que eu uso como fonte de luz principal. Então, ou eu tenho um iluminador também principal, eu tenho uma fonte, sempre uma fonte de luz principal, que é a mais forte. E eu tenho uma fonte de luz que vem daqui, lateral. Nunca eu ponho a minha fonte de luz principal na mesma posição da câmera. Por quê? Isso é uma técnica mais de fotografia. Se eu colocar a minha fonte de luz principal em cima da câmera, igual quando a gente bate uma foto com o flash da câmera, o que acontece? A gente não tem essa sensação de profundidade. A gente não vê primeiro, segundo e terceiro planos. A gente vê tudo chapado. Então eu não quero isso. Sempre que eu vou fazer o meu vídeo, eu faço o quê? Eu pego a minha iluminação, em vez de eu pôr em cima da câmera na mesma posição, eu ponho ela um pouquinho para o lado. 40 graus em relação a mim, eu coloco a minha fonte de luz principal, aqui no caso eu tenho a janela aqui, mais ou menos nessa posição, e eu coloco uma outra fonte de luz bem lateral aqui, ó. A principal está aqui, a segunda fonte de luz está aqui, para fazer essa quebra nessas sombras que a luz principal vai dar aqui. Porque sempre que eu tenho uma luz principal que vem de um lado, daqui vai ficar tudo com sombra, né? Então eu coloco uma segunda fonte de luz um pouquinho mais fraca, para compensar as sombras que estão desse lado aqui. Com esses dois pontos de luz, você já vai ter um vídeo muito mais atraente, visualmente falando, para o seu espectador. Porque a sensação que a pessoa vai ter vendo aquele vídeo é de que o vídeo está harmonioso. E quando ela se sente bem vendo aquele vídeo, ela começa a prestar mais atenção na informação que você está passando. Então o vídeo passa a ser confortável para ela assistir. Quando passa a ser confortável para ela assistir, ela começa a prestar mais atenção na informação que você está passando. E outra coisa muito importante que eu queria falar nesse vídeo também é áudio. Não adianta eu estar numa sala toda preparada, com todo o equipamento de filmagem e iluminação preparados, se na hora que eu for falar estiver saindo só eco, ou se a minha voz estiver muito distante e o áudio estiver muito baixo, eu ter que aumentar o áudio lá em cima e mesmo assim chegar o ouvido perto da caixinha de som do computador para eu conseguir ouvir o que a pessoa está falando. Então, como que eu faço meus vídeos? Basicamente, eu utilizo um celular que a gente tem aqui de backup para gravar o áudio. Eu tenho um microfone aqui, ó. O microfone está até escondido aqui. Esse é um microfone de lapela, é um microfone muito barato pela praticidade que ele tem. Eu tenho um adaptador aqui para microfone aqui no celular. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ele tem uma entrada de microfone e aqui uma entrada de fone de ouvido. Por que eu preciso desse adaptador? Alguns microfones, eu vou mostrar até a imagem aí para vocês, eles têm ou uma via, ou duas, ou três. Essas vias são conhecidas como P1, P2 e P3. Os celulares aceitam o P3, que são esses conectores que tem esses três tracinhos. Esse microfone, no caso que eu estou usando aqui, ele é P2, ele tem dois tracinhos. Então quando eu ligo ele é reconhecido como se fosse um fone de ouvido. O celular não reconhece ele como microfone. Então eu tenho que utilizar esse adaptador aqui para ele funcionar. Existem também alguns microfones que são alimentados via USB, que vocês compram eles são microfones de mesa, que são interessantes também caso vocês estejam fazendo um vídeo onde vocês estejam falando e olhando no computador ao mesmo tempo, que vocês colocam ele na mesa aqui e ligam via USB no computador. Eles têm uma qualidade de som até melhor do que esse microfone aqui que eu estou usando e valem muito a pena se vocês fizerem muitos vídeos no computador
ou videoaula, sabe? Vale muito a pena esse tipo de microfone também. Existem outros tipos de microfone, como aqueles microfones de mão, que vocês podem adquirir também, só que eu não recomendo porque eles têm uma saída profissional XLR e vocês vão ter uma dificuldade para adaptar, para gravar, por exemplo, no smartphone o áudio. E por que eu gravo diretamente aqui nesse celular e depois eu sincronizo com o vídeo? É isso que eu vou fazer aqui depois na parte da edição. É porque esse cabo aqui é muito curto. Então eu ligo ele aqui, ponho o celular aqui no bolso, tampo aqui os cabos, ó. E ele não fica aparente, ele fica... Vou pôr até o microfone aqui um pouco para dentro. Eu tenho essa praticidade de deixar o tripé um pouco mais longe para mostrar aqui um pouco mais o meu ambiente, porque senão, por conta do cabo ser curto desse microfone, eu teria que puxar o tripé bem perto de mim. Eu teria pouco ambiente aqui para mostrar. Então eu faço isso, eu gravo ali e gravo aqui ao mesmo tempo. Na hora que eu vou começar a gravar, eu bato uma palma, sim, ó. Eu bato isso. Por quê? Vocês vão ver que na hora da edição, quando eu for sincronizar os dois áudios, porque a câmera está gravando um áudio e o microfone está gravando outro áudio. Então quando eu for sincronizar esses dois áudios, eu vou usar esse pico de áudio, que a gente chama isso de pico de áudio, que é um áudio um pouco além do que a gente está falando aqui, do nosso nível normal de voz. Então eu uso esse pico de áudio para fazer o sincronismo da voz. Então é uma coisa bem simples que a gente vai ver na edição. Então só 2 cliques, você sincroniza o áudio do seu gravador com a sua câmera principal. E é muito fácil.